Olá, eu sou Maíra Orso e essa é mais uma edição do Crítica de Ponta na TV. Na editoria de literatura você confere Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, na crítica de Ingrid Petrosky. O Guia do Mochileiro das Galáxias é uma trilogia de 5 livros no gênero ficção científica, escrita pelo britânico Douglas Adams, que vendeu 15 milhões de exemplares. Primeiro, a história foi transmitida pela rádio BBC e mais tarde virou livros, peças de teatro, séries, filmes e jogos. No Brasil, foi publicado pela editora Arqueiro em 2009. Arthur Dent é um ser humano normal com uma vida normal. A narrativa começa no seu último dia no planeta Terra. Ford Prefect é um alienígena disfarçado há 15 anos no planeta e amigo de Arthur que sabia sobre a destruição da Terra e ajuda Dent a fugir para o espaço. Prefect contribui com o Guia do Mochileiro das Galáxias, uma obra com informações sobre o universo para orientar os mochileiros. Ford e Arthur pegam uma carona em uma nave Vogon, onde quase são exterminados pelos poemas horríveis que esse povo adora recitar, que é a terceira pior poesia do universo, e também quando foram expelidos no vácuo. Um pulmão cheio de ar sobrevive no vácuo por 30 segundos, o que foi suficiente para os dois serem resgatados pela nave Coração de Ouro. O gerador de improbabilidade infinita é o que move a nave e foi roubada por Zaphod Bibley Brox, presidente do governo imperial galáctico. Ele tem aparência humanoide, exceto pelas 2 cabeças e 3 braços. Na astronave também estavam Trillian, uma terráquea, e Marvin, um robô muito inteligente, porém depressivo. O grupo viaja no tempo e espaço fugindo da polícia em busca do planeta Magáfia, conhecido por produzir planetas luxuosos sob medida. Lá, eles descobrem mais informações sobre a resposta final para a pergunta fundamental sobre a vida, o universo e tudo mais. O tom cômico que a narrativa propõe segue pelo livro e em vários momentos utiliza a linguagem científica de maneira irônica. Diferente da maior parte das obras de ficção científica que se preocupam em retratar o futuro, a obra exibe o quanto a Terra e os humanos são insignificantes e primitivos diante do universo. Em homenagem ao autor, o dia 25 de maio é conhecido como o Dia da Toalha. Os fãs saem nas ruas com toalhas, porque, de acordo com o guia, ter uma toalha é essencial e útil para o mochileiro. Na editoria de música você confere O Ritmo e a Poesia, de Kendrick Lamar, na crítica de Priscila Pires. Lançado em 2017, Dance se tornou um dos álbuns mais escutados do ano em referência para o cenário da cultura hip-hop. O rap, um dos principais pilares dessa cultura e atualmente o principal ritmo dos Estados Unidos, nasceu nas comunidades negras no final dos anos 80. Do ritmo marginalizado, alvo de preconceitos, até mesmo no cenário musical, o rap hoje se configura em um dos estilos mais importantes de propagação da cultura afro, de protestos e engajamentos. Em meados de 2010, o cantor já fazia sua música, mas foi só em 2012, com o segundo álbum, intitulado Good Kid, Mad City, em que volta suas raízes e mostra um reflexo da cidade natal, que ganhou notoriedade mundial e indicações a inúmeros prêmios. No terceiro, To Pimp a Butterfly, de 2015, Lamar canta questões sobre a cultura afro-americana e racismo. Já em Damn, Kendrick faz uma viagem de dentro para fora. Neste álbum, vemos o mais íntimo do rapper, seus desejos, paixões, frustrações e medos. Em Fear, uma das faixas mais emblemáticas do álbum, o rapper fala de vários estágios de seus medos. Aos 7 anos, o medo de apanhar da mãe. Aos 17, o medo de morrer, principalmente por causa da violência policial. E aos 27, o medo de perder tudo que já conquistou e fracassar. Se os seus últimos trabalhos traziam o soul e o jazz, no último Kendrick traz uma produção de batidas, distorções e outros efeitos. Efeitos esses que não são comuns a um álbum vencedor do Prêmio Pulitzer de Música. O Pulitzer é um prêmio americano de jornalismo e artes. A vitória de Kendrick marca um ponto na história do rap, já que os vencedores anteriores eram representantes de gêneros clássicos e do jazz. Kendrick se coloca um patamar acima. Hoje não podemos dizer outro nome no rap quando se trata de Kendrick e seu trabalho mais poderoso até agora. Ainda na editoria de música, confira a crítica de Verônica Schaefer sobre o disco do Raimundos de 1994. O disco do Raimundos acabou de completar seus 24 anos no dia 23 de abril de 2018.
Esse disco teve um papel primordial para o rock brasileiro, já que aquilo que tomava as rádios no momento, em sua maioria, eram músicas sertanejas. O disco também teve um papel primordial, já que as músicas eram carregadas de críticas sociais e também com linguagens impróprias para aquele momento que eles viviam. A gente pode analisar o disco pensando também nas músicas do Mamonas, que eram muito parecidas com as deles, já que eram carregadas de crítica e também vários palavrões, como o Raimundos usava. Uma das músicas que você pode analisar esse tipo de linguagem é a Beabá e Selim, que é uma das músicas que tem bastante crítica e tem bastante palavrões. Esse disco do Raimundos chegou rapidamente a 150 mil cópias e até hoje é um disco muito escutado por todos. Na editoria de cinema, você confere 50 Tons de Cinza na crítica de Milena Lopato. O filme 50 Tons de Cinza, que foi dirigido por Sam Taylor Wood e James Foley, foi produzido no ano 2015. Tem a duração de 125 minutos e se encaixa nos 3 gêneros. São eles: o drama, o erótico e o romance. Christian Grey, um dos personagens na trama, é jovem, discreto e é um empresário bem-sucedido. Já Natasha Steele, de apenas 21 anos, ela é estudante de literatura no filme e muito inocente na trama. Por quê? Porque ela aceita as condições que o Grey está impondo. Grey é um homem atormentado por demônios do passado e consumido por essa necessidade de controle. E durante a trama inteira, ele demonstra isso sobre a personagem Natasha Steele. Em uma das cenas, a narrativa é contraditória, já que esse personagem que bate o pé ao dizer que não é romântico, na cena seguinte está de mãos dadas com a Natasha Steele. Em comparação com os outros filmes da trilogia, 50 Tons Mais Escuros e 50 Tons de Liberdade, esse em específico, 50 Tons de Cinza, mostra a mulher como um ser vulnerável, um objeto. E a gente vê que, apesar disso, o filme já vendeu mais de 100 milhões de exemplares no mundo. Uma crítica do filme Titanic por Ana Lopes. Titanic é um dos maiores filmes da história do cinema. O clássico é recordista na mais importante premiação cinematográfica, o Oscar, possuindo 11 estatuetas no total. Titanic é o segundo dos 3 filmes que atingiram tal feito, além de ser também recorde de maiores bilheterias, ficando atrás somente de Avatar. No seu lançamento, Titanic arrecadou em torno de 2,2 bilhões de dólares, aproximadamente 7 bilhões de reais. O filme, do diretor James Cameron, encanta e prende a atenção do público do início ao fim. A trama recria o desastre do lendário navio que naufragou a caminho da América depois de bater em um iceberg, através de um melodrama pautado no casal Rose, Kate Winslet e Jack Leonardo DiCaprio, pertencentes a 2 classes sociais diferentes. O romance começa quando Jack, um funcionário do navio, que conseguiu acesso à primeira classe numa mesa de jogos, salva Rose de um suicídio. A mulher de alta sociedade, porém falida, via-se pressionada pela mãe a se casar com um homem extremamente egocêntrico apenas por questões financeiras. Apesar do romance clichê, o filme faz críticas sociais em relação à disputa de classes e o lugar da mulher na sociedade. O amor do casal Jack e Rose dá origem a uma das cenas mais memoráveis do cinema mundial, que acontece no auge da proibida paixão. Na cena, o rapaz pede que Rose feche os olhos e a conduz até a proa do navio, fazendo-a subir no ponto mais alto. Ele então abre seus braços e pede que ela abra os olhos. Ao abrir, Rose vê apenas mar à sua frente. Esse momento simbólico celebra a libertação da personagem, em que surge a entrega ao desconhecido e a confiança no outro. A câmera é perfeitamente equilibrada em momentos de zoom nos pequenos gestos do casal e planeando sobre o navio. Tudo foi feito para ser marcante, e é por isso que ela se tornou uma autêntica cena inesquecível do cinema. A sequência de cenas do naufrágio dura pouco mais de 1 hora na tela, e também é vista como um dos grandes momentos da história cinematográfica. Ela consegue manter o público preso o tempo todo, preocupado com o futuro dos personagens, especialmente do casal protagonista. O casal passa por várias dificuldades durante toda a sequência, deixando o público extremamente apreensivo. Apesar de conseguir deixar o navio, Jack não sobrevive à tragédia e morre congelado no mar. O clássico romântico e dramático é um dos mais conhecidos filmes do cinema mundial. Confira também o filme Ela, por Rafaela Martins, e a série Annie with He, por Renato Valenga. O filme Ela tem como protagonista Theodore Twombly, interpretado por Joaquin Phoenix, um escritor solitário que luta para aceitar o fim de seu último relacionamento. O filme se passa no futuro, e lá a relação entre humano e máquina é mais avançada do que hoje. Logo no começo do filme, Theodore encomenda um sistema operacional que copia o comportamento humano.
Nesse momento, é dado o primeiro sinal de que o protagonista quer suprir a carência provocada pelo seu divórcio, mesmo que seja pela companhia de um computador. Theodore parece um pouco cético diante do sistema, que depois da instalação se apresenta como Samantha, com a voz da atriz Scarlett Johansson. Ela conta como pode se desenvolver através de novas experiências e aprender com o comportamento do próprio Theodore. Eventualmente, ele se apaixona pela máquina e vive diversas fases de um relacionamento real com ela. Um dos desafios enfrentados por Samantha e Theodore é que ela não tinha um rosto ou corpo, diferente dos hologramas de Blade Runner 2049, outro filme de ficção científica. Nesse filme, havia sistemas similares ao de Samantha, mas o usuário poderia escolher todas as características físicas e psicológicas do sistema, uma espécie de robô que existiria holograficamente. A maneira que Spike Jonze desenvolve a história de Ella nos faz pensar que é assustadoramente possível, em especial porque lembra aplicativos reais, como o Replica, um programa de inteligência artificial que, de acordo com os desenvolvedores, pode aprender o suficiente para se transformar numa cópia digital da personalidade do usuário. O filme sugere que estamos tão íntimos da tecnologia que histórias como a de Theodore Twombly não estão tão longe da nossa realidade. Com um Globo de Ouro de melhor roteiro e um Oscar de melhor roteiro original, ela é um dos romances mais notáveis dos últimos anos. A série de televisão canadense Anne with an E, disponível na plataforma Netflix Brasil, trata de temas polêmicos como o papel da mulher na sociedade do final do século XIX, o conceito de família, o sistema educacional e o bullying. Com 7 episódios, a produção se destaca por tratar de assuntos socialmente ácidos, através da perspectiva de uma criança, mostrando que desde cedo elas têm personalidade, mas que muitas vezes elas são silenciadas por um sistema que não incentiva o processo criativo e o desenvolvimento crítico de crianças e adolescentes. Anne é uma garota adotada por 2 irmãos fazendeiros, Marilla e Matthew Cuthbert, interpretados por Geraldine James e R.H. Thompson. A partir desse momento, Anne luta para conseguir ficar na casa, já que seu passado é marcado por violência, exploração, abandono e abuso, o que faz Anne implorar para continuar morando no primeiro lugar que a tratou com um mínimo de respeito. Os episódios são inteiramente dramáticos e a personalidade de Anne, muito bem interpretada por Amy Beth McNulty, mexe com o espectador, que passa a descobrir e entender a imensidão de uma menina que, apesar de toda a rejeição e repressão, continua vendo o mundo de uma forma lúdica e muito sábia. Com muitos conflitos e desencontros, Anne aos poucos vai provando para o seu novo lar, um vilarejo conservador e tradicionalista, que ela é digna de respeito e até admiração, já que possui muitos conhecimentos adquiridos ao longo de sua curta, mas aventureira vida. As cenas são muito bem produzidas pela cinematografia de Bob Shore, que utiliza técnicas de câmera única, adicionando qualidade ao cenário colonial do Canadá do final do século XIX. A trilha sonora também se destaca, com acordes intensos, aproveitando o aspecto emocional que instrumentos como o violino e a flauta podem transmitir. Na editoria Comportamento, programas de rádio da cidade não apresentam nomes de compositores, na crítica de Ana Flávia Arana. O programa Circuito Universitário é um programa da Rádio Mundi FM, voltado especificamente para o gênero de música sertaneja universitária. O programa vai ao ar de segunda a sexta, das 8 às 8h30 da noite e nos domingos das 6 às 7 da noite. Dos 17 programas da rádio, apenas esse é voltado para um gênero de música específico. Todas as músicas tocadas são as mais pedidas do momento. O programa tem um modelo de apresentação padrão, que é típica das rádios locais da cidade. Tem o intermédio do locutor, para que haja algum tipo de intervenção com o público, porém não traz nenhum tipo de informação sobre o autor da canção, sobre a história da canção ou qualquer informação complementar sobre o gênero. O programa, basicamente, são falas do locutor com o público, mandando cumprimentos ou falando alguma notícia do momento ou até mesmo algumas fofocas. Mas isso não é um problema apenas desse programa ou dessa emissora, pois nas rádios locais da cidade deixam muito a desejar quando se trata de um programa específico ou especializado em algum gênero de música que apresente algo além da reprodução de músicas, né? E o que a gente pode ver é que a Rádio Mundi, por exemplo, ela apresenta Viola da Mundi, Clube da Velha, ou Festa da Mundi, que eles têm temas específicos, como música eletrônica, músicas mais antigas,
e músicas também universitárias, porém é um teor um pouco diferente, né? Mas mesmo assim, todos esses programas, nenhum traz um aprofundamento em questão de gênero musical ou qualquer coisa do tipo. E na editoria Gastronomia, confira aqui a crítica de Pedro Andrade sobre a Empadinhas Bonfatti. Localizada na Avenida Bonifácio Vilela, a Empadinhas Bonfatti é um estabelecimento muito conhecido entre os moradores e comerciantes da região central da cidade. Além de contar com as famosas empadinhas que dão nome ao estabelecimento, ainda tem quibe, coxinha, folhado e enroladinho. E para quem gosta das opções doces, tem sonho de doce de leite e folhado de creme, que também são muito conhecidos por quem frequenta o lugar. Os preços eles variam sempre entre R$ 2 e R$ 4. O lugar, embora pequeno, conta com 4 mesas e 2 balcões, e nos horários de pico, a partir das 3 ou 4 horas da tarde, é muito difícil encontrar um lugar para se sentar. Uma peculiaridade importante é que o balcão onde se faz pagamento não é dissociado de onde se fazem os pedidos de salgado. Então, as mesmas pessoas que podem servir o seu salgado também pode ser a mesma pessoa que recebe seu pagamento. Embora essa pontualidade que seja diferente de outras lanchonetes da cidade, a Empadinhas Bonfatti continua sendo o melhor estabelecimento entre o custo-benefício e agrada a todo mundo sem fazer muito esforço. Quanto tempo deu, será? 1:07. Agora vamos gravar outra para eu comparar. Localizada na Avenida Bonifácio Vilela, a Empadinhas Bonfatti é um estabelecimento muito conhecido entre os comerciantes e moradores da região central da cidade. Além de contar com as famosas empadinhas que dão nome ao lugar, o estabelecimento ainda tem quibe, coxinha, folhado, enroladinho. E para quem gosta das opções doces, tem sonho de doce de leite e folhado de creme, que também são muito conhecidos pelos frequentadores do lugar. Os preços eles variam sempre entre R$ 2 e R$ 4. O lugar, embora pequeno, é muito aconchegante e hospitaleiro. Conta com 4 mesas e 2 balcões. Uma peculiaridade é que o caixa não é dissociado de onde se fazem os pedidos. Então, um atendente que te entregou o salgado pode ser o mesmo que vai te cobrar por ele. Bem diferente de outras lanchonetes, por exemplo, em que um caixa é separado dos balcões onde se fazem o pedido. Embora essa diferença, a Empadinhas Bonfatti continua sendo o melhor estabelecimento entre custo e benefício e consegue agradar todo mundo sem muita dificuldade.